Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? No ano passado, no Brasil, a Justiça recebeu 3 milhões de processos trabalhistas, uma das maiores quantidades do mundo. Quase todas as vezes em que um juiz do trabalho atua, está diante de uma fraude trabalhista. Toda vez que o trabalhador vai à Justiça postulando o direito que foi sonegado durante o seu período de contrato de trabalho, ali há uma fraude. Muitas vezes a fraude repercute na sua própria vida. O trabalhador que é alvo da fraude, ele tem a sua vida também colocada em risco. Meu nome é Robson Guedes Pereira, tenho 38 anos. Eu perdi meus braços, fui eletrocutada no acidente de trabalho. Fazia as minhas coisas todinha, trabalhava normalmente. Robson era trabalhador terceirizado da Excelsa, concessionária de energia do Espírito Santo. 8 anos atrás sofreu uma descarga de 13.000 volts, que o deixou quase um mês em coma, 2 internado, e tirou para sempre seus 2 braços. Robson é vítima de várias fraudes trabalhistas cometidas simultaneamente pela Excelsa. A principal delas, a terceirização ilícita. Funcionário de uma empreiteira, ele não tinha carteira assinada, equipamentos de proteção adequados, sequer tinha capacitação profissional para trabalhar em redes de energia ligadas. Eu perdi os braços, mudou totalmente minha vida. A Excelsa atualmente responde a mais de 700 processos na Justiça do Trabalho. Além do movido por Robson, outro é de Fabrício, que perdeu um braço e uma perna em um acidente. A descarga foi de quase 7.000 volts. Foi enviado 2 equipes para o mesmo serviço, sem que nenhuma tivesse conhecimento disso, né? Quando comecei a executar o serviço no poste, a segunda equipe, digamos assim, que recebeu a ordem de serviço depois de mim, foi para lá e fechou a chave. E ligou a chave, na hora que eu estava com a mão no cabo. A sensação é de dormência, uma dormência com um pouco de dor. No Brasil, infelizmente, quando a gente fala em terceirização, na verdade a gente está falando de, regra geral, precarização das relações de trabalho. Podemos usar a expressão bucha de canhão, entendeu? Porque é para fazer o mesmo serviço, que é o objetivo fim da empresa, mas nas situações de risco coloca um empregado que custa menos ou um empregado menos preparado. No Brasil, 8 em cada 10 acidentes de trabalho registrados ocorrem com trabalhadores terceirizados. Além de correr mais riscos, eles ainda ganham quase 30% menos, trabalham mais horas e duram menos tempo no emprego. Um levantamento do Ministério Público do Trabalho encontrou mais de 11.000 autuações por fraudes trabalhistas apenas no ano passado. Graças a empregadores que estão sempre agindo contra a lei, o Brasil ainda ocupa uma incômoda posição entre os líderes mundiais do desrespeito aos direitos do trabalhador. Ele, para o empregador, é um elemento a mais, é uma coisa, é uma mercadoria. Ele apenas utiliza o trabalhador como uma forma de ter um ganho maior. E se esse ganho se traduz numa perda de direito trabalhista, ele realmente não se importa. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira
pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, Pois todos serão terceirizados. o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Atrás do discurso de modernização da indústria do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. Eu digo não. E você? Imagine sua vida sem salário, sem férias, sem vale-refeição, sem FGTS, sem 13º e sem nenhuma proteção trabalhista. Imaginou? É isso que a lei da terceirização vai fazer com todos os trabalhadores brasileiros. A lei de terceirização abre espaço para transformar todos em terceirizados, o que será um retrocesso na vida dos trabalhadores. Trabalhadores terceirizados ganham 30% menos, trabalham 22% a mais, ficam 60% menos tempo empregados, sofrem 80% dos acidentes de trabalho, não têm direitos e benefícios e de cada 5 mortes no trabalho, 4 são de terceirizados. Diga não à terceirização! A CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, é o documento que informa ao INSS que o trabalhador sofreu um acidente de trabalho ou confirmação que tenha adquirido uma doença do trabalho. A empresa tem a obrigação de emitir a CAT. Caso ela não faça, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical, o médico que o assistiu ou ainda qualquer autoridade pública podem comunicar o acidente à Previdência Social. Sim, mesmo se for acidente sem afastamento. Sim, isto é o chamado de acidente de trajeto e é considerado uma forma de acidente de trabalho. O trabalhador tem direito ao benefício quando sua incapacidade para o trabalho, decorrente de acidente de trabalho, for maior do que 15 dias. A depressão não é simplesmente um momento de tristeza. Depressão é uma doença que afeta o sistema nervoso central, interferindo na emoção, percepção, pensamento e comportamento do indivíduo, causando grande sofrimento emocional e prejuízos para a vida pessoal, social e profissional. Estimativas apontam que em 2020 será a segunda maior causa de incapacidade. Sentimentos persistentes de tristeza, angústia ou de vazio, perda de interesse ou prazer nas atividades, incluindo sexo, sentimentos de culpa, desesperança ou pessimismo, irritabilidade, insegurança, falta de energia, dificuldades de concentração ou para lembrar de pequenos detalhes, são exemplos de sintomas. Diversos fatores combinados estão associados ao desenvolvimento de um episódio depressivo. São eles genéticos, ambientais, a exposição a poluentes, e psicológicos, como traumas de infância, separações, perda de pessoas queridas e estresse duradouro. O tratamento do transtorno depressivo deve ser feito por médicos especializados, como o psiquiatra e o psicólogo, que pode ensinar o indivíduo a se compreender melhor, desenvolver estratégias para lidar com estresse e com outras questões pessoais. Uma medida também comprovada e eficiente contra a depressão é a prática regular de atividades físicas. Mesmo caminhadas moderadas 3 vezes na semana já mostram resultados positivos. Para mais informações, procure seu sindicato.
De acordo com um estudo da UNB, feito em 2011, o estresse levou mais de 1 milhão de brasileiros a receber auxílio-doença. O que é o estresse? O estresse é resultado de uma diferença perceptível entre as exigências a que um determinado indivíduo é submetido num determinado momento e os recursos que poderá dispor para alcançar essas mesmas exigências. Esta situação acaba originando um desequilíbrio psicológico. Os principais sintomas são irritabilidade acima do justificável, insônia e sensação de desgaste ao acordar, dificuldade de concentração, desmotivação, lapsos de memória, depressão e fadiga. Alguns problemas de saúde podem surgir, como dor de cabeça, problemas respiratórios, taquicardia, dores musculares e doença cardiovascular. O ruído excessivo pode levar ao estresse. As mudanças de horário de trabalho aumentam o desgaste do trabalhador e afetam seu desempenho. Neste caso, a sensação de cansaço e sono cresce. A sobrecarga por urgência no tempo, responsabilidade excessiva e falta de apoio podem desencadear o problema, como também a falta de estímulos, que ocorre quando as tarefas são repetitivas, não tendo certo grau de importância. O que a vítima pode fazer? Definir prioridades, fazer uma lista com as atividades mais urgentes para não sobrecarregar-se, evitar autocobranças, não se preocupar em estar certo o tempo todo, pensar positivo, tentar ver a vida sob uma perspectiva mais alegre e positiva, ter momentos relaxantes, gastar tempo com amigos e familiares, ouvir música, assistir filmes e curtir a natureza, comunicar-se bem, procurar entender de forma clara as expectativas dos seus superiores. Ao identificar o estresse, procure apoio psicológico e o seu sindicato. O que é o assédio moral? Assédio moral é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Como identificar o assédio moral? Sempre começar reunião amedrontando quanto ao desemprego ou ameaçar constantemente com demissão. Repetir a mesma ordem para realizar uma tarefa simples centenas de vezes até desestabilizar emocionalmente o trabalhador ou dar ordens confusas e contraditórias. Sobrecarregar de trabalho, desmoralizar publicamente, afirmando que tudo está errado. Rir à distância em pequeno grupo, conversar baixinho, suspirar e executar gestos direcionando-os ao trabalhador. Ignorar a presença do trabalhador, desviar da função e exigir que faça horários fora da jornada. E sugerir que peça demissão por sua saúde são exemplos de situações. O que a vítima deve fazer? Anotar com detalhes todas as humilhações sofridas. Evitar conversar com o agressor sem testemunhas. Procurar seu sindicato e buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas. São algumas ações que podem e devem ser tomadas, já que o trabalhador humilhado ou constrangido passa a vivenciar depressão, angústia, distúrbios do sono, conflitos internos e sentimentos confusos que reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade. O basta a humilhação depende também da informação, organização e mobilização dos trabalhadores. Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária possível na medida em que haja vigilância constante. Não deixe barato, denuncie para o Departamento de Saúde do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Os trabalhadores e o sindicato têm enfrentado um sério problema de saúde, que são as lesões por esforços repetitivos. E dia 28 de fevereiro é Dia Mundial do Combate à LER. Nos últimos 10 anos, de 80% a 90% dos casos de doenças relacionadas ao trabalho no Brasil são representados pela LER. O número absurdo de pessoas com LER e outras doenças do trabalho
que tem saído todos os dias das empresas têm explicações. O ritmo de trabalho incessante, formas de gestão que somente priorizam a produtividade e o lucro, redução e competição por empregos, a pressão para que o trabalhador produza cada vez mais e em menos tempo possível, entre outros. Os sintomas vão aparecendo lentamente e, dependendo da pessoa e da lesão que está se instalando, podem aparecer com diferentes intensidades ou até aparecer ao mesmo tempo. Dor, formigamento, dormência, sensação de peso, fadiga, fraqueza, queimação, repuxamento e choque. Prevenir ainda é o melhor remédio. Tudo depende da organização dos trabalhadores. Discutir suas situações de trabalho juntamente à CIPA e ao sindicato e apresentar para a empresa soluções e formas alternativas para resolver essas questões. Nada substitui o conhecimento e a experiência do trabalhador. Mais informações, procure o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do sindicato.